Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CIAGRAM, Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção. Contamos hoje com a presença do professor Bruno Eduardo Cândido, recém-titulado Master Science, com a presença do professor Denis Mortellari, grande capitão e comandante da SQL Brasil, CEO, e o nosso querido professor Christian Ponciano, aqui presente também, representante da Manserv Braskem. Agradeço a presença de vocês. Vou falar rapidamente o que é o CIAGRAM. O CIAGRAM, na realidade, é uma formatação feita com a parceria de cerca de 40 profissionais, especialistas, professores, mestres, doutores e professores também das diversas áreas, na área do direito, na área da saúde, na área do comportamento humano, com psicólogos, especialistas na área de recursos humanos. Ou seja, nós procuramos congregar com a finalidade de disponibilizar conhecimento aos diversos profissionais do mercado brasileiro e, quiçá, também do mercado latino-americano. Afinal, os nossos irmãos espanhóis, argentinos, colombianos, que têm um avançar bastante forte na função manutenção, podem, obviamente, aprender e receber e trocar informações conosco. Bom, eu não quero delongar muito tempo, porque a live de hoje é uma live extremamente interessante. O tema é gestão de riscos, como nós anunciamos ao longo desses dias, e os profissionais aqui presentes são altamente especializados no tema. E, com isso, eu não quero atrapalhar mais, eu vou passar a palavra agora ao professor Bruno, para que ele faça a recepção formal dos nossos queridos convidados. Ele fará também a sua própria autoapresentação. E eu desejo a vocês bom trabalho, boa sorte, que Jesus esteja com vocês, sempre iluminando aquilo que vocês podem estar contribuindo para que o mercado brasileiro possa melhorar. Bruno, a palavra é tua. Eu estou me retirando do ar. Volto aqui para participar com vocês do encerramento da live por volta das 9h05. Tá bom? Grande abraço. Bom trabalho. Obrigado, Zen, pela apresentação. Agradeço a todos pela participação, e sejam todos bem-vindos à nossa live. Queremos abordar a gestão de riscos na indústria 4.0. Estou ao lado de dois grandes profissionais e amigos, também membro do CIAGRAM, Centro de Estudos Avançados em Gestão de Riscos e Manutenção e Ativos. Estarei ao lado de Denis Mortellari, atual CEO da SQL Brasil, e também de um grande amigo, o engenheiro Christian, que atualmente está à frente da Manserv, e também CIAGRAM, fazendo parte desse grupo de pesquisa tão importante e tão enriquecedor dentro do contexto da indústria 4.0. Sou Bruno, como o Zé me apresentou, recém-titulado como mestre, atualmente sou pesquisador e também faço parte do CIAGRAM. Inicialmente estarei fazendo uma breve apresentação sobre indústria 4.0, e sequencialmente estarei passando a palavra para os meus amigos para que explorem o tema de gestão da qualidade, norma ISO, e por fim, faça as contribuições, traga informações importantes com relação ao fator humano na gestão de riscos no contexto da indústria 4.0. Bom, esses são os grandes profissionais que estarão ao nosso lado durante essa live. Está aparecendo a tela aqui, Bruno. Está conseguindo ver a tela?
vendo? Sim. Se você quiser colocar para projetar, ficaria melhor. Pronto. Então, inicialmente... Pronto. Vocês conseguem ver a tela? Ok? Maravilha, então. Então, eu vou abordar, então, o contexto de indústria 4.0, né? Então, diferente das 3 gerações de indústria, a 4.0 ela é marcada por sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, fábricas inteligentes e inteligência artificial, que é o que hoje nós estamos enfrentando, né, dentro das empresas, né? Uma realidade bastante diferente do que estamos acostumados. Entretanto, pode nos fornecer uma série de desafios e ser um fator, inclusive, propulsor para melhorias dentro das empresas, principalmente de manufatura. A 4.0 ela é marcada pela inserção de tecnologias avançadas de manufatura e de sistemas de inteligência artificial conectadas por rede, que intensificam a relação homem e máquina via internet. Propõe uma transformação ativa de um controle que até então era feito de forma manual para um controle e monitoramento a partir de sistemas inteligentes que visa fortalecer a parceria e o vínculo entre homem e máquina. Refere-se a avanços tecnológicos de sistemas conectados que adaptam produtos e processos para, consequentemente, aumentar a permanência das empresas no mercado e, consequentemente, aumentar a sua parcela de mercado, a sua competitividade perante o mercado. Segundo alguns pesquisadores, as tecnologias habilitadoras da 4.0 são Big Data, computação em nuvem, integração horizontal e vertical de sistemas, internet das coisas, manufatura aditiva, realidade aumentada, robôs autônomos, segurança cibernética e simulação. Essas são as tecnologias habilitadoras da 4.0 que eu comentei, né? Robô, simulação, integração de sistemas, internet industrial, segurança cibernética, computação em nuvens, manufatura aditiva, realidade aumentada, Big Data e, por fim, robôs. A indústria 4.0 ela é monitorada por tecnologias, como eu comentei. A principal delas, ou a mais enfatizada na literatura, é o CPS. Em que consiste o CPS? São sistemas cyberfísicos que vão realizar a comunicação do meio físico com o meio virtual e gerar o quê? Dados estatísticos. E sobre esses dados estatísticos, a empresa vai analisar e tomar a decisão de forma assertiva, baseado nesses feedbacks de máquinas que são medidos e disponibilizados por sensores, microcontroladores e software. Nesse sentido, as máquinas inteligentes elas vão fornecer de uma forma autônoma informação que vai permitir com que os operadores e os profissionais das empresas consigam monitorar o processo. Utilizam de tecnologias avançadas que permite, inclusive, alcançar uma manutenção preditiva. Por fim, caminhamos de um ambiente onde antes as máquinas se comunicavam com o homem. Agora vai ser muito característico as máquinas se comunicarem com máquinas com cada vez menos o fator humano envolvido, ou exigindo cada vez mais a criticidade do fator humano envolvido. As tecnologias da 4.0. Agora eu gostaria de passar a palavra para os meus amigos, inicialmente para o Denis, que vai abordar normas de gestão da qualidade, ISO, e o papel delas na questão de gestão de risco no contexto da 4.0. Denis, é com você. Fica à vontade, meu caro. Pode falar. Está sem som, Denis. Está fechado o microfone. Obrigado, professor. É isso aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo aí? Acho que está, né? Vai aparecer em breve. Mas, bom, você é um especialista no assunto, né, Bruno? Você é um especialista em todas essas novas tecnologias que a gente ouve falar muito e que a gente tem uma ideia do que é, a gente sabe o que vai acontecer, não somos especialistas. Eu, pelo menos, não sou. A minha especialização
em confiabilidade, em manutenção centrada em confiabilidade, né? E também, hoje nós vamos falar de risco. O risco ele está muito próximo, não é, da confiabilidade, né? Eu diria para você que a moderna gestão de ativos, que é a ISO 55000, que a gente tem se referido muito, ela cita a gestão do risco como algo necessário, né? E para isso existe uma norma, que é a ISO 31000. Então, eu vou só nos situar aqui dentro desse contexto, né? Para a gente poder desenvolver o assunto que na realidade, é a gestão de riscos na indústria 4.0. Eu entendo, é isso, né, Christian? Eu entendo que... É isso aí. Eu entendo que tanto o risco quanto a confiabilidade, os conceitos vão ser os mesmos, os conceitos não vão mudar, né? As coisas vão continuar falhando, né? Digamos, a forma de se buscar soluções, ela vai continuar a mesma, né? Quer dizer, o cerne da questão confiabilidade e risco, eu imagino que não mude. Mas o que vai mudar é o ambiente, né? O ambiente é um ambiente totalmente novo, aí com menos interferência do ser humano, mais interferência da máquina, né? E, portanto, muito mais rápido e com muito mais dados, né? É isso que a gente deverá ter, né? E a gente vai ter que aprender, então, a adaptar essas metodologias que nós temos aí de solução de problemas. No caso da confiabilidade, a gente está pensando na solução da falha, né? E no caso do risco, a gente está pensando na perda, certo? Esse é o ponto, é o que a gente não quer, é o que a gente gostaria, digamos, de antever e de prevenir, quando a gente está falando em gestão de risco, né? Então, eu penso que é mais ou menos isso, e essa norma, eu conheço há bastante tempo. Nós temos um especialista na norma, no grupo, que é o Marcelo Turrini, que estuda isso aqui, já estudou isso aqui bastante, né? Eu acho que estuda mais tempo do que ele, mas ele está se especializando nisso. Ele é especialista nisso agora, na norma ISO 31000, e inclusive em softwares de gestão e uma série de coisas que vêm da Austrália, vêm de fora. E oportunamente ele vai estar complementando e falando um pouco mais disso aqui com a gente. Mas é assim, essa norma eu tive contato com ela há algum tempo já, faz bastante tempo, por volta de 2006, 2007, por aí, eu ouvi falar que existia uma norma de gestão de risco. E não era a ISO 31000. A ISO 31000 ela foi lançada depois. Então, aqui, ó, e me perdoe também, aqui esse material eu não tive tempo de alterar aqui o meu fundo, né, o meu slide mestre, mas foca no conteúdo. Está excelente, vamos embora. Foque no conteúdo. Mas, assim, qual é a fundamentação técnica dessa norma da ISO 31000, que é uma norma, é um modelo para gestão do risco, né? Então, as pessoas falam muito em análise de risco. Análise de risco e gestão do risco. O que é gestão do risco? Gestão é um modelo de gestão que deve ser implementado e deve perdurar. Não é uma única análise que você vai fazer. Portanto, a ideia é você fazer a avaliação, você entender o risco, você atuar, reduzir o risco, medir novamente e ver aquilo em PDCA, né? É uma melhoria contínua dentro da análise de risco. Isso, então, é um modelo de gestão que deve ser implementado nas organizações, nas empresas. É o que diz a ISO 55000, que é a norma de gestão de ativos. Então, de onde vem isso aí? Vem dessa, eu falei para vocês, é uma norma que eu conheci, ela saiu em 2004, né? Mas eu conheci um pouco depois, um cliente pediu, e a gente foi pesquisar, a SNZS 4360, né? Assim como a ISO 55000 saiu da PAS 55, né? Do PAS 55, que é aquele documento em inglês, né? Que vocês devem ter ouvido falar ou conhecem, essa ISO 31000 ela veio dessa norma 4360. Então, veja, na época, essa norma aqui era mais abrangente e eficiente para a gestão de risco.
esse AS é de Austrália e o NZS é de Nova Zelândia, tá? Então, Austrália e Nova Zelândia. Esses caras desenvolveram esse modelo já há muito tempo. E ela define risco como sendo tudo aquilo que desvia do objetivo. Desvia do objetivo, em tese, ou para mais ou para menos, não é, digamos, aquilo que você planejou, portanto, está fora do seu controle, não é? E o conceito amarra o gerenciamento do risco às metas estratégicas da organização. Nós sabemos que as organizações têm a gestão de risco em ativo financeiro. Isso eles usam, tá certo ou não? O dinheiro, Verdade. eles usam e usam muito. Agora, nós Bastante. estamos falando aqui dos ativos, nós estamos falando dos equipamentos, né? Então, a ISO 55000, ela disse que a gente deveria ter isso aí também nos nossos equipamentos. Mas vamos em frente aqui, rapidamente, para depois a gente desenvolver o assunto, né? E aí, em 2009, foi formado um comitê ISO, pegou essa norma SNZ australiana e neozelandesa e partiu, então, para uma norma ISO, né? E publicou, então, a 31000. Então, veja, essa ISO 31000 não é uma norma certificadora, tá? Então, diferentemente da ISO 55000, da ISO 9000, da ISO 18000, que o pessoal busca, né? Certificações, sim. Essa aqui não é certificadora. Ela é um suporte para as outras. Então, se você está gerenciando o teu risco, em tese, você está se prevenindo de desvios e você está atendendo as outras. Esse é o objetivo, né? Ela foi desenvolvida com base nessa aí que eu já falei para vocês, é um modelo de gestão integrada de risco que aplica-se em todas as áreas da empresa de forma integral, né? E a BNT aqui tem uma tradução, que é a IEC Guia 73, que é uma tradução disso aí, se vocês quiserem, né, o pessoal que está nos acompanhando aí, se vocês quiserem pesquisar, esse material está disponível. Bom, ela sugere aqui um modelo de gestão, né? O que é um modelo de gestão? Vem lá de cima. Mandato e responsabilidade. Algo que tem que ser implementado, vai utilizar vários departamentos da empresa, vai integrar vários departamentos da empresa, né? Então, tá lá, você tem que estruturar um projeto, né? Depois você tem que implementar o gerenciamento, que vai afetar várias arestas, vários departamentos da empresa, né? Várias áreas da empresa. Depois você monitora, revisa essa estrutura, melhora e implementa. E passa, então, a ter a gestão do risco dentro da sua organização, né? Você passa a ter esse modelo que constantemente vai atuar. Não é uma coisa feita uma única vez, mas é algo, digamos aí, um PDCA, melhoria contínua, baseada em risco, né? E essa aqui são as etapas, né? Aqui... Eu, quando li isso aqui, quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu fiquei bastante contente, porque a primeira coisa, estabelecer o contexto. Foi o que a gente faz em RCM, estabelecer o contexto, né? Isso é uma verdade, né? O Bruno e o Christian aí, esse negócio de contexto, grande parte dos nossos problemas vem do ambiente. Então, às vezes, a gente culpa, né? Quando está falando em confiabilidade, só culpa o equipamento. O ambiente afeta a forma, digamos, do equipamento, as falhas que ele apresenta e a forma dele falhar. Então, muitas vezes, a gente tem que cuidar do ambiente, não diretamente do componente, né? O pessoal fala, pô, esse rolamento não é bom, isso aqui, será que botaram graxa? Será que o elemento que colocou a graxa fez direito? Né? Isso é o contexto, é o que está em volta da falha, está em volta dos componentes. Então, o processo é esse aqui, ó. Estabelece-se um contexto, né? Depois identifica-se os riscos, os principais riscos lá. Você vai fazer uma matriz de risco para identificar os principais pontos que você precisa. Depois você analisa aqueles riscos, né? Você vai verificar, severidade e criticidade. Você faz uma avaliação daquilo. O que é avaliar? É ver se está dentro do teu parâmetro aceitável ou não, né? Se não tiver, você vai fazer, então, um tratamento, né? E o interessante aqui é que, como isso é um modelo de gestão, né, é muito importante aqui monitorar, revisar e comunicar. As pessoas têm que conhecer o risco, essa é a ideia. Todos que estão envolvidos ali dentro da organização precisam conhecer os riscos a que estão submetidos ou os riscos das perdas, os riscos de acidentes. Quando a gente fala
e depois, daqui a pouquinho, o Christian vai falar bastante disso, do elemento humano. Quando a gente fala de risco, a gente pensa nas pessoas. Pô, a pessoa está correndo um risco lá. Mas a gente pode ter um risco de uma perda, né? Um risco de uma grande parada, uma grande perda. A gente pode ter um risco de um acidente ambiental que pode quebrar a empresa, por exemplo, né? Então, a gente tem que monitorar essas coisas. Nós vamos falar de exemplos aí ao longo do tempo. Então, só encerrando essa minha participação aqui, é assim, risco, né? Pode ser que tenha alguém que está nos acompanhando. O que é risco? Risco é o seguinte: a probabilidade, ou seja, a frequência que um evento possa ocorrer, né? Que pode ser muito raro ou frequente, tá certo? Desde muito raro até frequente. Isso é a probabilidade de acontecer. E a severidade é a consequência do evento quando ele acontece. Pode ser muito pequena até catastrófica, né? Então, o que você faz? Você multiplica um pelo outro. Isso é o risco. O risco é a probabilidade vezes a severidade, não é? A probabilidade de um evento ocorrer e a severidade, digamos, quando ele ocorre. Isso é algo muito sério, pode causar um prejuízo muito grande ou não, não é? Então, aqui, só um exemplo para ilustrar aí para as pessoas que estão conectadas e que, porventura, vão assistir isso aqui depois, né? Avaliando os riscos, né? Quando você multiplica um pelo outro, então você forma uma matriz, né? Você vai da menor probabilidade para maior, da menor severidade para maior. Então, você tem a área verde, que é uma área favorável, tem a área do meio aí, e tem a área vermelha. Isso aí existe algumas técnicas, existe uma técnica chamada ALARP, que vai te ajudar a definir isso daqui, inclusive do ponto de vista de custos, de perdas, para classificar os riscos, né? E um exemplo, né? Que esse rapaz aqui está preocupado, né? Porque foram fazer uma avaliação de risco lá e descobriram que a subestação dele está prestes a entrar em colapso. Então, ou seja, do muito raro até o quase certo, ela está para entrar. Então, o negócio é um risco alto, classificado lá com 4, essa severidade, né? A frequência, desculpa. E a severidade, por outro lado, se essa subestação sair, se essa subestação morrer lá, vai faltar energia por 10 dias, né, no negócio lá. Então, ele está realmente preocupado. Também é um negócio 5 lá, não posso ficar sem energia. Então, quando você faz o risco, você multiplica um pelo outro. Dentro dessa matriz, né, você faz o quê? É o 4 vezes o 5, tá certo? Então, alguém avaliou, os especialistas avaliaram, e chegaram à conclusão que ele está correndo risco, uma taxa de risco extrema, muito alta. Aí alguém chegou e deu uma solução lá. Locar um gerador e contratar o reparo da subestação. Nós temos que fazer isso, chefe. Aí ele vai, pô, nós temos dinheiro para fazer, né? Tem o outro fator, custo. Temos. Aí ele toma a decisão, que o risco era iminente, de fazer. Quando faz isso, loca um gerador para resolver a severidade e faz o reparo da subestação para que ela não falhe, para que não fique no escuro, né? Então, o que você vai fazer? Você vai trazer esse risco aqui para baixo. Vai sair da zona vermelha e vai vir para a zona verde. Então, aqui, ó, por exemplo, imagina que a probabilidade agora caiu, porque nós vamos fazer o reparo e nós vamos resolver a severidade do gerador e a gente vem para baixo. Taxa de risco baixa. Então, levantou o risco, alguém avaliou, tratou o risco, diminuiu o risco. Agora, aí larga. Aí a subestação vai ficar ruim de novo. Fez uma revisão, não faz mais. Vai chegar naquele ponto de novo. Então, entendeu? Por isso tem que ter um modelo constante. A gente não pode fazer isso uma única vez. Por quê? Porque o contexto muda, as coisas mudam e os riscos variam. Aí, só encerrando aqui, para levantar a bola para o Christian e devolver a bola para o Bruno. Gestão corporativa no risco ISO 31000. Identificar é igual a conhecer. Então, eu preciso identificar os riscos. Quando eu não conheço, eu tô correndo perigo, né? Então, eu preciso olhar em volta, eu preciso saber o ambiente que eu estou, eu preciso conhecer, né? Eu, por exemplo, eu estou num hotel aqui no Rio de Janeiro. E a gente, quando você vem no hotel, cadê o mapinha? Onde eu estou? Onde está a saída de segurança? Né? Os extintores, hidrantes. Eu faço isso.
Bruno e Christian, eu faço isso, eu nunca vou... Se eu olhar assim a carinha do hotel, falando que eu quero ficar mais baixo, não quero ficar muito lá em cima, e, se possível, eu durmo com uma luzinha do banheiro meio acesa lá, para não ficar totalmente no escuro. Você acorda, né? Você acorda num ambiente que você não conhece, numa emergência, imaginou? Né? Verdade. Será que o sprinkler... Tem um sprinkler na minha cabeça, será que ele está funcionando? Não sei, precisaria verificar, né? Dá para testar um sprinkler? Não dá. Aí é outra matéria, aí é RCM, né? Mas estou eu aqui, né? Então, identificar é conhecer. Aí, o grau de incerteza é diretamente proporcional ao nosso grau de desconhecimento a respeito do evento. Conhecimento, quando a gente não conhece, a gente está sujeito, né? E, finalmente, o risco não é aleatório. Muitos riscos parecem aleatórios porque sabemos pouco sobre eles, né? Então, quem falou isso aqui, gente, é esse camarada aqui. Eu tenho um livro dele, Risk Management, alguma coisa, eu não lembro, mas eu já li esse livro. Esse cara é de Harvard, né? Ele escreve em uma publicação técnica de Harvard, e ele é Risk Intelligence, o livro dele. E ele fala isso, né? Que o risco não é aleatório. Quando a gente não conhece, dá a impressão que a lei de Murphy impera, né? E não é isso. É falta de conhecimento, falta de análise, falta de modelo, né? E mais do que prevenir perdas e encontrar oportunidades de ganhos. Ou seja, quando você faz essa avaliação, você descobre problemas, mas você encontra oportunidades de melhoria também. Então, tem que ter um modelo e tem que fazer essa avaliação. Aqui tem uns exemplos aqui bons, né, de questão do risco, né? Tem esse camarada aí. Né, falta de percepção do risco, né, Denis? Falta de percepção do risco. Então, você vai falar disso aí. Como é que é a percepção do risco das pessoas, né? Será que é boa? Será que a gente enxerga as coisas? Será que não enxerga? Né? Aí entra o elemento humano. Como é que o elemento humano lida com isso, né, Christian? Aí, verdade. Eu vou devolver a bola para o Bruno e o Bruno vai passar a bola para você. Tá bom? Correto. É isso aí. Maravilha, meu amigo Denis. Denis, obrigado pela aula e pelo show de explicação sobre gestão corporativa de risco. Muito obrigado. Acredito que o pessoal deu para compreender bem a importância de você analisar não só o grau do risco, a severidade, como também a importância de perceber, inclusive, o fator humano envolvido, né? O elemento humano envolvido nesse risco, né? E o que a gente pode fazer, inclusive, para antecipar para que esse risco não venha acontecer, não venha, de fato, se consolidar, né? E trazer impactos maiores para as empresas. Aproveitando o gancho, vou passar agora a palavra para o nosso amigo Christian, que vai explicitar sobre a questão do elemento humano, a influência do fator humano na gestão do risco, né? E explorando dentro do contexto da indústria 4.0. Christian, passa a bola para você, fica à vontade aí. Bacana. E, por fim, nós abrimos para perguntas para o pessoal tirar suas dúvidas, expor quais são as suas percepções com relação à gestão de risco na 4.0. Pode ficar à vontade, passa a palavra aí para você. Obrigado, muito obrigado. Legal, boa noite. Agradeço o Bruno, o Zen, o Denis, companheiro aí que está nos auxiliando aí na live, né? Professor Denis. E o fator humano é significante no processo, né, da indústria 4.0, porque ele é extremamente difícil para as organizações integrar sua gente a esses processos totalmente com dados automatizados, porque as pessoas, a partir do momento que a empresa ela adquire ou queira implantar a indústria 4.0 nos seus processos, ela vai ter que pegar aquela pessoa lá que tinha 20 anos de casa, 15 anos de casa, que ela fazia as operações manuais, né? Aí entra a engenharia de processo, fazer uma análise apurada desse processo que ele fazia manual para automatizar roboticamente esses processos. Então, é uma dificuldade muito grande a integração que a empresa tem
para que você consiga fazer esse fator humano aí estar acompanhando, essas pessoas estar acompanhando essas automatizações. Embora as inovações tecnológicas estejam no centro do que faz a indústria 4.0, tão revolucionária, as pessoas permanecem sendo um componente fundamental do sucesso do negócio para qualquer empresa. Então, as organizações que adotam ou pensam em abraçar a indústria 4.0 devem sempre considerar o agente humano sempre também em primeiro lugar. Que nem o Denis falou com propriedade, que alguns fatores de risco podem abalar nossa empresa. Eu já trabalhei em empresa que passava um rio dentro da empresa. Tivemos enchente lá e paralisou todo o processo. Porém, também se a gente não tiver o fator humano empregado, o treinamento nesse fator humano lá, as operações e as tecnologias também não andam sozinhas. Tá? Se eu não tiver um investimento em treinamento, capacitação para essas pessoas, fica difícil também. E um ganho que na implantação do 4.0 a gente vai ter junto às pessoas, porque, que nem eu falei aqui no começo, as tecnologias eram muito manuais. E com a implementação da indústria 4.0, elas vão ser mais robotizadas. Então, o risco, a percepção do risco lá que o Denis mostrou lá no quadradinho lá de diminuição de risco, até eu chegar num risco admissível, eu vou conseguir chegar a isso, porque a tecnologia empregada na indústria 4.0, o homem fica numa zona de risco mais segura na operação. E elevando o patamar de segurança que iria mitigar esse risco para essas pessoas que vão estar lá na operação direta na empresa. Então, isso é uma vantagem muito grande que a indústria 4.0 vai trazer para a segurança do trabalho também. Legal, Bruno? Maravilha. Obrigado, Christian, por explicitar a questão do fator humano dentro dessas atividades de operação, inclusive evidenciar o menor impacto sobre a saúde dos colaboradores, principalmente porque quando nós estamos em atividades automatizadas, o envolvimento humano em atividades manuais estão cada vez menores. Então, isso possibilita, inclusive, prever de uma forma assertiva, inclusive agir de maneira a garantir a integridade física de todos os profissionais envolvidos em operação, nas atividades de processo de manufatura dentro das indústrias. Ok. Então, deu uma travada ao Bruno. Perdemos o sinal do Bruno? Ou a impressão Isso, perdemos o sinal do Bruno. Mas ok, então gostaria de citar mais algumas formas, Denis, que a tecnologia 4.0... comentário, mas ok. Ok. Se quiser, fica à vontade. Só pegando esse gancho teu aí que você falou, eu estava pensando aqui, né? Certo. Que isso é um fato, né? Porque nós estamos falando de indústria, né? Nós estamos falando de empresa, tá certo? Empresa Correto. tem processos, né? E o ser humano, isso é uma coisa que muita gente ainda não admite e não assume, as empresas praticamente não assumem, que o elemento humano ele faz parte do processo. Ele é parte integrante do processo. E por isso que hoje existe uma metodologia, existe uma disciplina que está sendo disseminada, que é a confiabilidade humana. Porque o elemento humano erra, tá certo? E quando ele erra, ele coloca todo o processo, digamos, numa situação vulnerável. Né? É de risco, exatamente. Não é? Agora, essa reflexão que vocês fizeram é importante, porque vamos pensar que eu vou ter menos elemento humano e mais automação, né? Tá certo? Então, o risco, digamos, quando a gente fala em risco, a gente pensa em ferimento, né? A pessoa se machucar, a pessoa ser, digamos, atingida de alguma forma na sua saúde, né? Quando a gente fala em risco. Então, isso eu acho que o ser humano ele vai estar menos presente, ele vai estar mais longe. Você vê, hoje, a gente está trabalhando nas empresas de dentro do hotel, de dentro do quarto, né? Quer dizer, você não precisa usar TI. É estranho isso, você está longe. Verdade. Então, a tua exposição ao risco, ela diminuiu. E eu imagino que no futuro, quer dizer, com esse sensoriamento, com a transmissão de dados e tal, você vai ter o elemento humano, mas ele vai estar lá na sua cadeira, com seus monitores, né? Controlando o processo, imagino eu, né?
Então, aproveitando, Denis, se você me pode permitir, aproveitando aí, que eu gostaria ainda de colocar mais umas formas de tecnologia da indústria 4.0, pode trazer para a percepção de risco. E uma coisa que você falou que é muito importante, que é nos programas de treinamento e integração mais completos. Que nem você falou, estou num hotel aqui no Rio de Janeiro agora, conversando com vocês, né? E as integrações e os programas de treinamentos eram muito bastantes, são ainda muito bastantes nas empresas. O SESB, de técnico de segurança, coloca você dentro de uma sala, você fica assistindo aquele filminho lá por 2 horas, e daí por diante. E com a nova tecnologia da indústria 4.0, essa percepção aí tem que ser mudada, porque o SESB das empresas deve atualizar com o novo cenário e ampliar os treinamentos utilizando os pilares da indústria 4.0, usando a realidade aumentada em 3D. As ferramentas disponíveis, né? As ferramentas disponíveis é muito importante. Então, você pode utilizar uma realidade aumentada para você fazer simulações numa integração para aquela própria área que aquela pessoa vai estar trabalhando, mostrando lá os riscos, os fatores de riscos ergonômicos, os fatores de riscos de acidentes que aquela área pode estar trazendo para você, né? Então, isso é muito importante aí, essas tecnologias agregadas a gente. Instruções de trabalho, hoje em dia, na indústria 4.0, a gente já tem instruções de trabalho em 3D. Você pode fazer uma instrução de trabalho aí utilizando esses programas de software de SolidWorks, algum software desse, que você consegue trazer essa tecnologia mais próxima de você, as imagens, né? Virar ela no ângulo que você queira, 360 graus, a linha, você tem uma perspectiva de imagem que você consegue observar o risco de todas as suas dimensões. E o contato também diminui bastante o fator de risco também, porque antes os manutentores entravam para você fazer uma verificação num equipamento, tinha que vir uma pessoa lá da Europa, máquinas importadas, né? Hoje em dia, com um simples computador ali, eu consigo conectar no nosso equipamento e fazer a avaliação da máquina, né, virtual, ali diretamente, que você não coloca em risco o manutentor, ele pode resolver muitas vezes os problemas da máquina de manutenção ali diretamente, lá da Europa mesmo, sem estar tendo esse deslocamento, que esse risco, tem um risco também inerente, né, do deslocamento dos empregados entre países, condução, risco automobilístico, né, da aviação e daí por diante. Então, é muito importante aí, esse monitoramento em tempo real. O monitoramento em tempo real desses equipamentos traz os benefícios para a gente, né? Esses benefícios significativos, né? E os acessos dos locais perigosos, como robôs e daí por diante, com a tecnologia embarcada que a 4.0 traz para a gente, a NR12, que é a parte de proteção de máquinas e equipamentos, embarca junto com essa tecnologia, para que mantome um pouco mais distante, para que a gente consiga fazer uma adequação mais adequada nessa percepção de risco nossa, né? Legal, Bruno. Senhores. Podemos entrar para as perguntas? Sim, vamos lá. Maravilha. A primeira pergunta, vou iniciar com você, Denis. Gostaria que você explicitasse aí para a turma qual é a diferença entre análise e gestão de risco. Diferença em análise e gestão, né? Porque análise o pessoal faz, né? Então, vamos fazer uma análise de risco nessa subestação, nesse compressor, no sistema de vapor. Então, vamos fazer aqui, o pessoal faz. Né? Não tem nada a ver lá que tem, por exemplo, na barragem, fazer análise disso. Né? O camarada faz, e ele chega com conclusão, isso aqui está ruim, tá bom, né? Alguém precisa tomar uma decisão ali do que fazer. Né? Mas isso não é sistêmico. Essa é a diferença do modelo de gestão, não é? Então, veja, você pode fazer aquilo que eu falei ali no exemplo da nossa subestação, né? Eu fiz a minha análise, eu vi que a coisa estava ruim, eu tomei uma medida, né, para minimizar, para sair do problema, resolvi o problema. E depois, o que eu fiz? Né? Aí eu fui para outro. Não, o modelo de gestão é exatamente isso, é você ter, digamos, os teus equipamentos classe A, os teus processos,
classe A, devidamente mapeados, né? É diferente de só fazer uma análise. O modelo de gestão que a ISO prevê é isso, né? Você ter, digamos, um mapeamento, da mesma forma que a gente tem, né? Essas árvores de cadastro que você tem dos seus equipamentos, a tua criticidade, que já é uma análise de risco, né? A gente já faz uma análise de risco de equipamentos A, B e C dentro da empresa, mas você mapear isso e você fazer um levantamento periódico disso, né? Então, você levanta, vê como está o risco. Se tiver ruim dentro da zona amarela, dentro da zona verde, você não faz nada. Se estiver na amarela, você fica alerta. Se estiver na vermelha, você tem que tomar uma ação, né? Isso de vários pontos. Então, o sistema está funcionando. Isso seria o que a norma digamos, sugere, né? E a partir daí você trata, resolve o problema, comunica e volta novamente, e vai para o outro, e vai para o outro, e vai constantemente acompanhando isso. De formas, eu sempre brinco, né? Se um diretor chegar para o gerente de manutenção hoje e falar assim, escuta, nós tivemos aquele apagão aqui, faltou energia o ano passado, né? Qual o risco disso acontecer de novo? O cara vai olhar para ele assim, fala assim, veja bem. Falou, veja bem porque não sabe, né? Porque não tem ideia, não sabe. Né? Então, se você tem um modelo desse, você fala, olha, a probabilidade de acontecer isso é 1 em 1 milhão. É pouco provável. Nós tomamos essa medida e estamos monitorando. Então, a chance é muito pequena. Nos próximos 10 anos, vai acontecer. Daqui a 10 anos, tomando outra situação. Né? Então, você ter... O modelo de gestão é esse, você ter o risco mapeado na palma da mão, né? E não ser pego de surpresa, digamos assim, e poder tomar decisões. Né? Então, quando a gente pensa em 4.0, né, igual o Ponciano está falando aí, e é uma verdade. Eu acho que esses dados, quem faz essa avaliação do risco? As pessoas fazem, né? Os especialistas. Né? Então, você tem um problema lá na barragem, você tem uma trinca na barragem. Quem que vai fazer a análise de risco? Tem que ser o engenheiro civil. O cara que entenda disso, né? Ele vai lá, qual é a criticidade disso? Qual a probabilidade disso aqui romper? Pequena, média ou grande? Bom, e aí se romper? Bom, se romper, o negócio vai descer aqui e vai passar e vai levar não sei o que aqui. É a severidade. Então, ele fez essa avaliação. Agora, eu imagino que, no futuro, a inteligência artificial vai poder, por exemplo, colaborar com isso, né? Imagina algoritmos, né? Que poderão estar mapeando essas variáveis, que são variáveis, né? Uma trinca, o que é? A movimentação da trinca, né? A medida, é isso que você vai. Pressão, uma série de variáveis que estão sendo medidas lá por equipamentos, né? Que, na verdade, em suma, são sensores. E você pode ter algoritmos que façam essa, dentro, por exemplo, desta matriz, né? Ele pode ficar fazendo isso continuamente, né? Eu acho que é possível fazer. Bacana, Denis. Aproveitando esse gancho, as fábricas estão se tornando cada vez mais inteligentes por meio da inserção das tecnologias da 4.0. Como essas tecnologias da 4.0 podem interferir no processo, Christian? Aborda para a gente quais seriam as dificuldades que a tecnologia pode oferecer para quem atua diretamente no processo. Então, hoje, Bruno, a gestão de processo define a visão, né? Estabelece a estratégia e a tática. Então, traduz isso em indicadores-chave de desempenho em todos os níveis da organização. Então, é muito importante aí monitorar o desempenho e preparar a estrutura organizacional para que apoiar nesses processos, né? Então, o nível de indicadores chaves desses processos é muito importante. Então, um bom modelo técnico define os perigos e os prejuízos que pode trazer para essa indústria 4.0. Avalia os riscos associados e fornece um novo sistema de normas e procedimentos. Então, o mecanismo de recurso visa educar e fornecer aos trabalhadores as crenças que vão envolver e motivá-los. Então, é bem importante aí esse fator também do humano aí para motivar aí esses trabalhadores nas suas crenças. Bem pontuado. Outro fator importante que vai ser muito exigido na 4.0 é a criticidade das pessoas que atuam diretamente com esses grandes bancos de dados, né? Com os famosos data. Até mesmo porque uma informação
sem o devido tratamento e cuidado, ele é apenas um dado, ele não vai servir como um direcionamento assertivo para essas indústrias. Maravilha, bacana. Denis, eu gostaria que você abordasse aí para o pessoal qual que é a oportunidade real do resultado com relação à gestão de risco praticada pelas empresas. Resultado? Vamos pensar assim. O grande problema, a minha especialidade é RCM, eu estou sempre pensando nele, viu, Bruno? Não sai da minha cabeça isso, mas é o que eu estou falando. O risco e a confiabilidade são primos, muito próximos, muito amigos, né? Eles andam juntos. Ou elas, né? Ele e ela, não sei. Eles caminham juntos. Então, o que acontece, né? Quando você tem uma falha, eu digo muito isso por aí. O maior problema não é a falha, mas é a consequência dela, é a severidade, né? Então, o maior problema, por exemplo, para uma companhia aérea, é a queda de um avião. Tá certo ou não? Então, o maior problema que ele pode ter é a queda do avião. Então, ele vai estar em maus lençóis aí. Agora, o risco é zero de cair o avião? Não, aviões caem. E nem a confiabilidade é 100% também. Aviões ainda caem. E a taxa de risco é 2 por milhão. Muito baixo, né? Mas cai. E quando cai, morre um monte de gente, né? Então, veja, não é a falha, mas é a consequência. Então, as oportunidades, quando a gente conhece o risco, a gente pode trabalhar para minimizar a consequência. Aí é que está o ganho. Quando eu não conheço, eu estou à mercê, né? Quer dizer, vai acontecer, vai te pegar desprevenido e você vai sofrer a consequência. Agora, quando você conhece, você fala, bom, e as empresas trabalham, as empresas elas trabalham assim. Tanto que a gente já percebeu, né? Quando cai um avião, qual é a primeira medida que eles tomam? Eles convocam, né? Você, quando você viaja, eles pedem para você colocar um contatinho lá no papelzinho e devolver para eles lá, né? Para preencher o contato lá, né? Assim, Marcelo? Aí uma vez tinha dois rapazes juntos, assim, eu dei muita risada. Porque o cara falou, não, aqui está pedindo o nome de quem eu ponho aqui? O cara falou, é da viúva. Da viúva. Complicado. Mas aí, a primeira providência que a empresa toma, ela pega todos os parentes, os contatos, e põe num hotel. Ela não faz isso? Ela isola. Sim. Aí vem a mídia e fala assim, não, mas aqui estão todos... Põe num hotel confortável, dá todo... Estão dando assistência, né? Assistência para os familiares. Ficar falando, entendeu? Então, se você deixa, imagina se deixar todo mundo soltando, eles trazem lá, dão toda assistência para o cara se sentir. Agora, ele sabe, o avião caiu, ele está com problema, né? A partir dali, a consequência já foi, não é? Então, quando eu diria que o grande mérito disso, vamos trazer agora para dentro da empresa, né? Imagina que eu tenho uma falha que eu não consigo atuar previamente. Por exemplo, é um robô que pode falhar, né? Que pode, por exemplo, se ele falhar, eu tenho só esse robô na linha. Se ele falhar, ninguém sabe mexer nesse negócio, vou ter que chamar um japonês. O japonês indo do Japão, não sei o quê, demora 1 mês para botar a linha para funcionar de novo. Então, se eu conheço, o risco é baixo, mas a severidade é altíssima. A probabilidade é pequena. É um robô japonês muito bom, mas a severidade é altíssima. Então, espera um pouco. Será que eu não precisaria ter uma reserva? Então, quando eu avaliei o risco, eu pensei na consequência, tomei uma ação e minimizei, que pode ser uma contingência, não é? Então, com certeza. Então é isso. Agora, se eu não conheço, eu comprei o melhor robô do mundo aqui. Então, vamos embora. Aí você está produzindo, está indo bem. Aí você chega de manhã na fábrica, o robô parou. Como parou? Parou. E agora? Agora não sei. Então, você não conhecia o risco. Você está à mercê da consequência. Tá certo? Bem pontuado. O ganho é esse, Bruno. É a gente minimizar perdas.
Você pode não zerar, mas você vai minimizar. Você conhece, pô, eu vou botar um negócio de estoque aqui. O dia que eu precisar dessa plaquinha eletrônica, eu tenho uma, eu tiro aqui, coloco, põe para funcionar. Conhecer Entra lá na área do Zen, né? Na gestão de manutenção aí de peça de reposição, né? Não é verdade? Pois é. Tem que prever né? a Agora, se eu quebra. ponho muita, eu quebro, né? Porque eu não posso ter. Verdade. Eu sempre falo. Pois é. Você não dá para voar em 2 aviões, né? Voar em 2 assim, um falha, vem todo mundo para cá e o outro cai. Não dá. Não dá. Aí fica caro. O custo aumenta. Exatamente, senhores. Aproveitando a oportunidade, Christian, com a tecnologia da 4.0, ela pode contribuir para com que as empresas consigam perceber o risco. Então, como a tecnologia da 4.0 pode contribuir para que as empresas consigam perceber os riscos, principalmente os riscos relacionados à segurança do trabalhador, para garantir a integridade e, claro, todo o processo, né, principalmente os SKUs infalíveis, que são os produtos-chave produzidos dentro daquela indústria, ou dentro daquela unidade, ou dentro daquele plano de negócio. Então, como a tecnologia ela pode contribuir para esse processo de percepção do risco? Então, hoje em dia, a tecnologia pode contribuir muito, porque essa percepção do risco aí, ela vai ser reduzida, que nem lá no nosso amigo Denis, que apresentou a sua percepção, ela vai ser diminuída porque com a tecnologia de robótica, principalmente que é empregada na 4.0, e as medidas de proteção de máquinas e equipamentos que é colocada, um CLP de segurança, um relé, uma cortina de luz e daí por diante, essa percepção de risco melhora muito aí para que os empregados trabalhem com mais segurança. Então, ela vai diminuir bastante aí os fatores de risco de acidentes. Né? Se eu tiver um equipamento monitorado, um equipamento que tenha um acompanhamento mais elevado, na sua parte de segurança, os acidentes diminuem e o meu fator de risco diminui. Aí vai contribuir lá com o meu fator do FAP, do SAT da empresa, e é lucro. Antigamente, as pessoas pensavam que a segurança só dava prejuízo nas empresas, né? Hoje em dia, aí, com as medidas de prevenção, com os trabalhos contínuos que o SESMIT faz nas empresas, a gente traz até os benefícios de lucro para a empresa, né? Porque um funcionário afastado é um gasto muito grande, né, Bruno? Você sabe disso. Certo. Por muito tempo, a manutenção ela foi vista como um mal necessário, né? Verdade. As empresas realizavam quando estritamente necessárias, né? Eu vou utilizar o meu equipamento até quando não dá mais, e aí quando ele realmente quebrar, né, eu vou realizar a manutenção corretiva. Hoje já não. As empresas que se mantêm competitivas perante o mercado, elas já conseguem ver que a manutenção ela é um diferencial competitivo. Principalmente a preditiva, que através da predição você consegue predizer, né? Você consegue, através das aferições do monitoramento, prever com que o momento pelo qual a situação pelo qual o seu equipamento está apresentando e, a partir desse diagnóstico, tomar uma ação de forma a prevenir que, eventualmente, ocorra uma quebra, uma falha, um enrosco. Isso daí é muito importante para as empresas, né? E é legal, Bruno. Complementarmente, até a questão de acidente de trabalho, né? É legal bastante importante. É legal que nem você falou, a tecnologia embarcada nesses equipamentos, né? Que você, com essa tecnologia embarcada, a própria máquina consegue fazer um autodiagnóstico. Muitas vezes ela mesmo consegue resolver seus problemas. Então, é bem importante esse fator aí na parte de percepção de manutenção. Vou diminuir muito o risco na parte de manutenção e nessa percepção, né? Exatamente, Christian. E aproveitando esse gancho, quais tecnologias da 4.0 são aplicáveis na manutenção que pode contribuir desta forma? CPS, que são sistemas cyberfísico. Verdade. Realidade aumentada, Big Data. E uma série de tecnologias que estão aí disponíveis e a favor da empresa, e que podem, inclusive, reduzir esse impacto do risco e contribuir para a percepção de uma forma preditiva, né? Antes de acontecer um problema maior. Maravilha. Denis, passando a bola agora para você,
risco e confiabilidade é a mesma coisa? Quem participa desse processo de mapeamento do risco? Ou, propriamente dizendo, da gestão do risco? Não é a mesma coisa. Eles são primos, né? São parecidos. A confiabilidade é a probabilidade, né, do evento acontecer. É mais provável ou menos provável? Qual a frequência que o evento ocorre? Se você pegar, por exemplo, um MTBF, ou pegar, por exemplo, um histórico, você vai ver. Eu tenho um carro, por exemplo, que falhou e deixou na mão em 2020, 4, 5 vezes ele parou e deixou na mão, né? Eu ia brincar com a marca aqui, mas é melhor não falar. Vou falar. Então, o camarada tinha um carro lá, então ele pegou e trocou. Aí ele comprou um outro, mesmo ano, né, um carro com a mesma utilização, digamos assim, e o carro não falhou durante o ano todo. Ou seja, esse que falhou muito, ele tem uma probabilidade maior de continuar falhando, né? Tá certo? Porque ele tem uma confiabilidade baixa. A frequência de falha foi alta, né? A taxa de falha é alta, o MTBF é pequeno, a taxa de falha é o inverso do MTBF, né? Então, isso é confiabilidade. Confiabilidade é tempo e a quantidade de falhas nesse tempo. Falhou muito ou falhou pouco, né? Mais confiável ou menos confiável com relação a falhas. Agora, o risco não. O risco ele considera, quando falhar, qual é a consequência, que é a severidade. Né? Veja, olha que interessante. Você pode furar o pneu do seu carro, pode furar na sua garagem, a falha é a mesma, certo? A probabilidade é a mesma. Qual a probabilidade de furar? Você pode ter passado num prego aí, a probabilidade é aleatória, pequena, baixa, mas você passa. Agora, o pneu pode murchar. E normalmente acontece isso, né? Você estaciona, chega de manhã, o pneu está murcho lá, né? Aí você faz o quê? Aí você chama o seguro. Ou você pode estar numa viagem, né, com o seu carro carregado, chovendo com a sua família, e acontece a mesma coisa, né? Então, veja, a probabilidade é pequena e de vez em quando acontece, mas a severidade é totalmente diferente. Tá certo ou não? Então, veja, furar na garagem é uma coisa. Agora, furar nessa outra condição é outra coisa. Então, o risco, o fator de risco é diferente. Então, quando você vai viajar, você leva alguma coisa a mais lá, né? A gente leva um pneu a mais. A gente já tem um pneu a mais, o cara leva lá aquele spray, né, que a gente coloca, uma série de coisas aí. Por quê? Porque o fator de risco é maior, porque a consequência é maior. Agora, quem participa disso dentro da empresa, né? São os mesmos que participam da confiabilidade, né? E eu acho que é crescido, inclusive, o pessoal de finanças, finalmente, né? Porque você tem quem? A manutenção, nós estamos falando de ativos, né? Nós não podemos fugir aqui, estamos falando da gestão de ativos. Quem cuida da gestão, dessa gestão das falhas e dos eventos, né? É o pessoal de manutenção, operação e engenharia. São os três aí. Esse é o time. Agora, quando você vai falar de risco, por exemplo, você pode falar de seguro, né? Risco é totalmente ligado a seguro. E um dos ganhos, né? Você me perguntou lá atrás do ganho, existem casos aí de algumas, eu não sei no Brasil, mas eu ouvi alguns cases, numa ocasião vi uma apresentação de uma empresa certificadora ISO 55000 que usava a ISO 31000 firmemente, né? No local do Brasil. Ela disse, olha, o cara implementou esse modelo de risco, passou a medir os riscos das perdas, dos acidentes e tudo mais lá, demonstrou para a seguradora que o risco dele estava no nível aceitável e conseguiu uma redução no preço do seguro, por exemplo, né? Ou, se não conseguir isso, você fala, não, eu vou assumir, eu não vou segurar essa área aqui, porque eu acredito que ela está bem, está controlada. Então, eu vou tirar essa área, por exemplo, do mapeamento da seguradora e vou ganhar dinheiro. Agora, eu preciso conhecer, é o que o David Apgar ele falou, né? Conhecimento. Se você não medir, se você não fizer essa avaliação, você fica no escuro, né?
Mais ou menos isso. Respondi? Acho que eu respondi. Maravilha. O papo está muito bom, mas nós estamos caminhando para o fim. Os caras da grana. O papo está muito bom, mas infelizmente nós estamos caminhando para o fim. Denis, qual que é a situação atual do Brasil com relação à gestão de risco? Qual que é a situação das empresas com relação à gestão de riscos? Olha, assim, eu vou ser bem sincero com você. Risco financeiro, todas elas controlam. Todas elas têm. Agora, risco na gestão de ativos está igual a vacina. Não tem. Viu? Não tem. Não tem. A gente está trabalhando, essa norma muito pouca gente conhece, e quando você menciona, as pessoas dizem, bacana, legal. Vou continuar o que eu estou fazendo aqui. Olha, eu tenho feito isso, a gente trabalha com grandes empresas, né? Nesses últimos 20 anos aí, a maioria das grandes empresas já trabalhou, nós já trabalhamos com eles. Quem procura esse negócio de confiabilidade, é uma empresa grande. Nós queremos mudar isso, nós queremos atingir os outros também. Nós estamos trabalhando para isso, né? Mas essas empresas grandes. Aí você vem falar de risco, caramba, risco, não, já tem financeiro, tem TI, o pessoal controla em TI, né? Mas é mais do que isso, né? Quer dizer, é a subestação. Se a subestação parar, meu amigo, né? Pessoal, a área de utilidades dentro de uma empresa, ela é crucial, né? Se você perder a área de utilidades, você perde o processo todo. E qual o risco de acontecer isso? Ninguém sabe. Então, eu diria para você que o pessoal está engatinhando nisso. No meu livro, eu tenho um apêndice lá no RCM, na moderna gestão de ativos, né? Um apêndice, eu coloquei a ISO 31000. Eu acredito nesse modelo, muito. Né? Eu acho que se as pessoas passarem a fazer isso, elas vão se prevenir mais e perder menos. Esse é o objetivo do negócio. É conhecer, se prevenir e deixar de perder. Pô, isso é ganhar, né? Tá certo ou não? É ganhar. Exatamente. Explodiu a caldeira. Puxa vida, né? Já explodiu, caiu o avião. Então é isso. Eu acho que tem uma oportunidade de ganho muito grande e as empresas têm ignorado essa gestão de risco. Tem algumas que já estão começando a fazer. Tem um cliente nosso que está começando a fazer. Eu vi eles falando de ISO 31000 outro dia, eu fiquei feliz. Uma grande empresa, eu fiquei contando, puxa, vocês... parabéns, muito bem, vocês estão no caminho certo. Então, estão começando, Bruno, engatinhando nisso aí. Não conheço empresas que têm esse modelo efetivamente implementado, né? O Marcelo Turini está trazendo esses softwares aí, e a ideia é colocar isso no mercado, passar a usar esses modelos de gestão, mapear os processos, mapear os riscos e fazer isso de uma forma dinâmica, né? Mas são muito poucos. Muito poucos. Eu penso que foi muito importante. Você. Ignora também. Maravilha. Desculpa, eu penso que foi muito importante você explicitar essa questão da gestão do risco, até de forma complementar. Eu trago um certo questionamento com relação à própria indústria 4.0, né? Há que ainda existe algumas empresas que automatizam o processo e já se consideram 4.0, quando, na verdade, a 4.0 vai muito além da automatização do processo. É você interligar o meio físico com o meio virtual e, a partir dessa interligação, possibilitar o acesso remoto, a intervenção de forma remota, o monitoramento online, né? E garantir uma série de possibilidades de agir sobre a máquina ou equipamento sem necessidade de você estar à frente da máquina pessoalmente, né? De forma manual. Né? Então, assim, acho muito interessante você ter abordado a questão da situação da gestão de risco e, complementarmente, eu exponho a própria situação da indústria 4.0 no Brasil. Ainda vem gatinhando. Claro, a própria situação econômica e o cenário político vem contribuindo até por conta da pandemia em acelerar esse processo. Esse processo que vai contribuir para que as empresas consigam atingir maiores resultados, melhor desempenho,
Entretanto, ainda existe muita oportunidade que, com a inserção de tecnologias habilitadoras, as indústrias podem, inclusive, aumentar a competitividade perante o mercado, né? Reduzir custo unitário de produto, reduzir quebra, falha e praticar, empregar, utilizar de normas de melhoria para otimizar ainda mais seus processos, reduzindo perdas e uma série de problemas que venham a acontecer, principalmente no processo de manufatura. Antes de finalizar, gostaria de deixar um pensamento aí de Toffler e abrir para vocês expor, fazer o fechamento sobre tudo que nós abordamos, né, ao longo dessa live. E eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. Alvin Toffler diz o seguinte: o analfabeto deste século não é aquele que não consegue ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Penso que o contexto da 4.0 e a própria gestão de risco, ela vai trazer muito à tona a importância de nós reaprender sobre o processo, aprender sobre as tecnologias, desaprender sobre algumas práticas que foram, inclusive, executadas por muito tempo, e esse é o maior desafio, não só para as empresas, como também para com as pessoas que estão envolvidas nesses processos, né? Eu penso que o aprendizado ele tende a ser cada vez mais exigidos por parte das empresas, principalmente para saber lidar com essas tecnologias, né? Acredito que vai ser um desafio grande a preparação de profissionais para atuar nesse contexto, inclusive possibilitar toda a análise das informações e garantir assertividade na própria gestão de riscos. E passo a palavra agora para vocês, caso tenha algum pensamento ou para concluir e agradecer, fiquem à vontade. Eu iniciei aí, é uma coisa que me ocorreu agora, né? O fator humano, né? Apareceu o Zen aí agora. O Zen e a águia estão aí de volta. Né? Verdade. O Zen, ele fala muito do fator humano, tem um livro aí sobre isso. O fator humano é extremamente importante e decisivo, né? Por exemplo, quando você pega o trânsito, é sabido que a gente dirige muito mal, né? A gente é um problema no trânsito, né? Você vê, falando de percepção do risco, as pessoas têm medo de andar de avião. E a taxa de falha do avião é 2 por milhão. E a pessoa se sente à vontade no seu carro. E a taxa de falha no carro é 2 por 10 mil. Ou seja, a chance de você morrer no carro é 2 em 10 mil. E de você morrer no avião é 2 por milhão. E o cara tem medo de andar no avião e se sente à vontade no carro. Então, veja, a percepção, às vezes, é inversa. A gente não tem a percepção correta. Por isso, tem que aprender a fazer a avaliação. Mas, uma vez, eu me lembro, o carro a taxa digamos, do ser humano, a participação nessa taxa de falha do carro é mais de 90%. Né? Mais de 90% dos acidentes fatais rodoviários são causados por imperícia, pelo ser humano, né? O elemento humano. Aí eu vi uma vez um representante do Google, ele usou isso como argumento do carro autônomo. Né? O camarada teve lá um acidente, o carro autônomo, nós estamos pensando aqui em indústria 4.0. Né? A aviônica já está na indústria 4.0. Aquele caça novo brasileiro aí, eu estava lendo de uma coisa, acho que até publiquei no nosso grupo, eu achei interessantíssimo. Ele tem inteligência artificial. Né? Se o piloto estiver lá no meio, da batalha, ele vai analisar um monte de cenários e colocar na mão do piloto, toma decisão. O que você quer fazer? Atirar, correr para cima, fugir, fazer? Ele vai fazer. O caça faz isso, camarada. Né? E no carro, então, é exatamente o contrário. Né? Porque a gente se sente à vontade e fica fazendo coisa errada por aí. Então, quando teve esse acidente com o carro do Google, aí o repórter perguntou, mas como é que vai ser tirar as pessoas? Ele falou, olha, vai ser extremamente positivo. Se você pensar que o ser humano é causador de 90% dos acidentes, quando você tirar o ser humano, isso aí vai cair violentamente. Ele está errado? Tá? Risco. Né? Tira o ser humano.
estão indo para a indústria 4.0. Então, uma última reflexão. Eu acho que, realmente, as coisas tendem a melhorar, né, com a indústria 4.0. Eu acho que tende a melhorar. Você tira... O ser humano erra demais. Você tira a interferência. Agora, os dados que vão ser colocados e que vão ensinar as máquinas precisam ser bons. Porque se você botar uma pessoa maluca para ensinar a máquina vai ficar maluca. Tá certo ou não, Bruno? O que tem que a inteligência artificial, a fonte, tem que ser muito boa, tem que ser muito bem tratada, não é? Para a máquina tomar as decisões corretas e fazer as coisas certas. Então, o ser humano é sempre importante e ele vai dar esse input. Portanto, a preparação do ser humano tem que ser cada vez maior, tem que ser melhorada, tem que ser aprimorada para que ele possa participar disso aí mais de longe, mas ainda decisivamente. Concorda com isso? Eu acho que é isso. Isso aí. Perfeitamente. E teve um internauta aqui, até agradecer aqui o comentário do Denis. Ele postou o seguinte comentário: a percepção de risco acaba sendo aprimorada todo dia. É exatamente isso que o Denis comentou. Com base nas tecnologias, vai ser possível predizer muitos acontecimentos e evitar muitas falhas ao longo do processo produtivo e, claro, né, evitar uma série de situações inseguras, causas inseguras, condições inseguras. E, claro, com a inserção de outras tecnologias, a 4.0 vai se tornar cada vez mais uma necessidade para todas as indústrias, principalmente as indústrias de manufatura. Maravilha, senhores. Agradecer aí a participação, todas as contribuições que foram compartilhadas ao longo dessa live, as discussões. Agradecer todos os nossos amigos que estão nos prestigiando, membros do CEAGRAM, e todos os nossos convidados, alunos, professores e demais participantes. Nosso muito obrigado. Agradecer ao Zen pelo convite, pela confiança, em especial o Christian e o Denis aí pelo show aí de comentários e elucidações com relação à gestão de risco na 4.0. Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço. Bacana, muito obrigado, Bruno. Novamente, obrigado ao Denis, obrigado ao Ponciano, a quem eu chamo com muito carinho de Ponce, né? É isso aí, Zé, parceiro. Denis, professor Denis, né? A gente já se conhece há muitos anos. O tema de hoje é um tema, como disse o Denis e o Ponce, é um tema ainda delicado, né? Para ser, digamos assim, permeado junto às empresas, né? E eu não vou dizer a todas as empresas, eu diria que apenas as grandes empresas, né, que têm uma visão multilateral bem maior, né, que não envolve apenas uma única planta, mas sim várias plantas. E um dos dois colocou aí as questões de seguro, quer dizer, tudo isso faz com que as grandes empresas se vejam obrigadas, né, a darem uma atenção especial à questão dos riscos. E, obviamente, né, a NBR 31000 veio justamente para alavancar isso para todas as empresas. Eu diria o seguinte, também complementando aquilo que o Denis e o Ponce e o próprio Bruno comentou. A questão do melhor entendimento e a melhor aplicação para a 31000, eu diria que passa por aquilo que a gente chama de alta administração, seja da grande empresa, da média empresa, da pequena empresa, da microempresa ou até do autônomo, né? Até que ponto as pessoas estão efetivamente imbuídas de fazer uma boa análise e gestão de riscos, né? Um colega aqui na nossa live levanta a bola quando fala a respeito numa situação de pandemia, né? Como é que numa situação de pandemia nós estamos passando por tantos problemas? Será que se tivessem feito uma boa análise e gestão dos riscos envolvidos, talvez a gente estivesse sofrendo como nós estamos sofrendo? Eu diria o seguinte, né? Me parece que a equipe que se chama a equipe científica, né? Na realidade, ela não é uma equipe multidisciplinar, né? E
para executar uma boa gestão de risco, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu já tive a oportunidade de passar por isso, por esse tipo de experiência, e eu tenho certeza que uma equipe multidisciplinar, com certeza, nós não estaríamos passando por situações como nós estamos passando hoje. Então, a evolução de uma boa gestão de risco, ela é extremamente importante para o mercado, não importa qual seja ele. Eu consigo ser uma empresa competitiva, basta eu abaixar o preço do meu produto final que eu vou ser competitivo. Mas, com certeza, eu não serei lucrativo e, obviamente, não serei perene, né? Porque eu consigo ficar com o preço baixo por um período, mas vai chegar um ponto que eu vou começar a ser negativo, ou seja, o meu lucro vai passar a ser prejuízo. E aquilo que é prejuízo acaba prejudicando o futuro da empresa, e uma empresa, com certeza, não vai ser lucrativa, não vai ser rentável, não vai ser sustentável e, obviamente, não vai ser perene, né? Então, a gestão de risco vem muito a calhar para colaborar nesse sentido. E gostei bastante quando vocês comentaram, e parabenizo a todos, quando vocês comentaram a respeito da confiabilidade humana, né? E vocês podem ter certeza que esse será um dos temas das nossas próximas lives, né? E o tema de hoje, ele simplesmente está colocando, né, como uma grande chave de início para a próxima live da semana que vem, quarta-feira, que será a gestão de ativos, onde o Denis também fará parte e o professor Oswaldo Godoy também, são os dois convidados, né? Estaremos juntos novamente na semana que vem com o tema gestão de ativos. E eu conto que essas duas máquinas pensantes, Denis e Oswaldo, né, o professor Godoy, estejam aí afiados, né? Porque a live de gestão de ativos é uma live de extrema importância e ela simplesmente vai, digamos assim, colocar em prática, em termos bem diretos, todo esse sequenciar de lives que nós fizemos ao longo dos últimos meses, que já são, acho que 20 ou 22 lives, né? Já nem lembro mais, né? O nosso canal no YouTube já passou perto de 4.000 visitas e 4.000 visualizações das nossas lives. Então, realmente, os temas têm chamado a atenção e eu faço votos, né, que vocês também multipliquem essa live de hoje para que ela possa também chegar a outros profissionais que tanto precisam desses insights, dessas dicas para o tema Indústria 4.0. É óbvio, né? Não é em uma hora, né, conversando sobre insights de Indústria 4.0 que nós vamos tornar o profissional brasileiro, ou, quiçá, o latino-americano, aí, um especialista em Indústria 4.0. Mas, pelo menos, serve para alavancar, né, o pensamento com foco na Indústria 4.0. Vocês colocaram muito bem a necessidade de um forte treinamento, de uma forte atualização dos profissionais de hoje. E, obviamente, esse será um dos temas do Denis e do professor Godoy na próxima semana. Então, eu quero aqui deixar a minha gratidão eterna a vocês três. Muito obrigado pelo preparo, pelo preparo do material, Denis, que você colocou aí. Se você puder fazer a gentileza de colocar no grupo depois, eu vou levar esse material ao nosso grupo no Telegram, que já está começando a crescer, está ficando maior já. Faço votos que a gente alcance também o mesmo número de inscritos no Telegram como nós temos hoje no canal. Já estamos com quase 450 inscritos no canal do YouTube. E a minha intenção é fazer com que o canal do Telegram chegue também rapidamente esse número para que nós possamos levar cada vez mais material e mais informação aos profissionais que nos acompanham e nos seguem nas diversas mídias, tanto no Instagram quanto no YouTube, aqueles que têm a oportunidade de nos acompanhar no LinkedIn, as nossas próprias páginas do LinkedIn também, que tanto multiplicam informação e conhecimento. Então, muito obrigado a vocês, a minha gratidão eterna, que Deus esteja sempre com vocês, que Jesus esteja sempre com vocês, que todos estejamos sobre a guarda e o guarda-chuva de Deus. Muito obrigado, Ponce, Denis, Bruno. Eu vou estar encerrando aqui. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus esteja com vocês nos próximos dias. E, Denis, nos vemos a semana que vem novamente. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, pessoal.
Até mais. Valeu, Zen. Obrigado. Grande Até abraço. mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.